Fala galera do grupo, vou tentar fazer agora esse vídeo aqui de uma forma mais resumida sobre tudo que a gente conseguiu pesquisar aí sobre o Ray Tracing, o DLSS, né, a aplicação da NVIDIA, como ela é feita, para a gente tentar fazer aí uma resumida de tudo que está aparecendo aí de matérias aí, fazendo uma coxa de retalho com as partes mais importantes que eu consegui achar na internet aí para fazer essa explicação. Vamos começar primeiro com a explicação do Ray Tracing e o DLSS, e depois a gente vai separando cada pedaço para poder ficar mais fácil o entendimento. Então vamos começar aí por uma matéria mais ou menos reduzida sobre o Ray Tracing e o DLSS. Com o Google, o Ray Tracing é o algoritmo de computação gráfica usado para a síntese de imagens tridimensionais. O método utilizado pelo algoritmo, chamado de Ray Tracing, baseia-se na simulação de trajetos de raio de luz como eles percorreriam no mundo real, mas nesse caso, de trás para frente. E realmente é isso mesmo, mas eu acho que dá para deixar mais fácil para vocês. O Ray Tracing, ele é uma tecnologia que também não surgiu agora somente com os games. Ele já vem há muito tempo sendo aplicado no mercado, principalmente na indústria de 3D, animações e filmes. Ele vem amplamente sendo utilizado nesse cenário. Ele é a forma correta de você fazer alguns dos efeitos que você encontra dentro dos jogos. Então, sombras, iluminação, reflexos são alguns dos exemplos que o Ray Tracing é a maneira mais correta de ser utilizado. Não seguindo um roteiro, entre aspas, de como você deve interagir quando a luz entra dentro da sala. Imagine que antes a desenvolvedora ela tinha que criar basicamente um roteiro todo pré-programado para quando você entrasse na sala, a luz ela sempre ia entrar daquela mesma forma e sempre ia interagir daquela mesma forma. Agora, quando você vai entrar dentro de uma sala e você tem ativado o Ray Tracing, a luz ela vai interagir de maneira totalmente dinâmica, de uma forma natural. Esse é um dos pontos bacanas que nós temos no Ray Tracing e que foi desenvolvido e adicionado dentro dos jogos. O porém de tudo isso, porque sempre tem um porém, é que quando você adiciona um efeito gráfico mais uma complexidade gráfica, ele vai pesar sobre sua GPU. Mas antes o que nós considerávamos impossível de rodar, hoje nós já podemos rodar com uma placa RTX o efeito Ray Tracing. O fato é que hoje com RT Cores, que vem nas placas de vídeo RTX, o que antes era impossível, hoje nós já podemos considerar um efeito trivial dentro dos jogos. Tanto é que a indústria aos poucos já está migrando para esse novo efeito, porque agora nós temos a possibilidade de rodar diferente do que nós tínhamos antes. A questão é o que você vai fazer com todos esses raios, esses shadings que vão cair sobre a sua GPU e, querendo ou não, ele vai impactar não somente visualmente, mas na performance da sua placa de vídeo. Para combater esse impacto, a NVIDIA ela conseguiu criar uma tecnologia e o nome dela é DLSS. Justamente para você não ter que fazer escolhas do tipo Ultra com RTX off ou você rodar no médio com RTX on o seu game. Inicialmente os resultados não eram os ideais, mas como toda a tecnologia no início, ele foi sendo melhorado com o tempo, tanto em qualidade quanto em ganho de desempenho que ele pode oferecer. Hoje você já tem diversos exemplos de aplicações muito boas do Ray Tracing junto com o DLSS, que ele realmente consegue dar um ganho muito grande dentro dos jogos, na performance principalmente. A realidade de hoje e todos os próximos jogos que vão vir com Ray Tracing é o que você encontra hoje no game Wolfenstein Youngblood, que traz a versão mais recente do DLSS, que além de melhorar a qualidade de imagem, ainda oferece um bom boost no desempenho, ou até mais do que dobrar a taxa de FPS se você não ligar para a resolução e a qualidade de imagem. Então é tudo uma questão de escolha sua. Você pode priorizar uma qualidade de imagem maior, deixando um peso um pouquinho maior, só que ainda assim um impacto muito menor do que você tinha somente com o Ray Tracing ligado. Agora com o DLSS você consegue ganhar um desempenho a mais, ou você pode simplesmente, como é que eu posso dizer, optar por deixar a qualidade um pouco inferior e você conseguir dobrar, triplicar e aumentar e muitos FPS. O DLSS, ele nada mais é do que o contra o Ray Tracing. Você imagina que o Ray Tracing ele vem para melhorar a qualidade dos efeitos dentro dos jogos e, como pesar, ele vai tirar o desempenho da sua placa de vídeo. O DLSS ele vem aqui para compensar essa perca de performance que o Ray Tracing tirou, então ele te devolve essa performance e em muitos dos casos, em implementações boas como o Wolfenstein Youngblood, ele consegue melhorar a qualidade ainda e até te entregar um pouco a mais de desempenho do que você teria antes. Então ele é uma solução bem interessante, porque diferente do que muitas pessoas pensam que ele é uma coisa que vai pesar no seu jogo, o DLSS ele é feito para melhorar a qualidade e ao mesmo tempo melhorar a performance. Então não tem nada a ver essa história de que o DLSS é uma opção que pode piorar o seu desempenho dentro do jogo, combinado? Como a performance não é mais um problema agora, então as desenvolvedoras podem sim trabalhar com o Ray Tracing e podem passar cada vez mais a sua visão realmente do que elas pensam dentro do jogo, e entregar muito mais experiência para você e parar de se preocupar com coisas que muitas vezes você tinha que ficar perdendo tempo programando, como é a luz, a sombra e como ela interagir.
Agora, basicamente, de maneira bem grosseira, ela arrasta tudo ali pra dentro e deixa a luz interagir da maneira que ela tem que interagir realmente. E ela se concentra todos os seus esforços para realmente trabalhar em cima do jogo. De uma história, de qualidade de imagem, texturas melhoradas, mecânicas diferentes, e não precisa ficar se preocupando mais com iluminação, com a sombra e como tudo isso vai refletir e interagir dentro do seu game. Isso que é o Ray Tracing. Quanto à popularização dessa tecnologia, é a prova maior de que a Nvidia fez um acerto bom trazendo para o PC Game a tecnologia Ray Tracing nesse momento em específico, é que as próximas gerações de console, PlayStation 5 e o novo Xbox, eles já confirmaram que vão trazer aceleração via hardware, assim como as placas de vídeo da Nvidia. Então a próxima geração inteira de consoles vai trabalhar com Ray Tracing, porque a indústria inteira de games vai parar de se preocupar com certos tipos de programações e coisas dentro dos jogos, vai deixar o Ray Tracing cuidar da iluminação, da sombra e do reflexo e vai se concentrar propriamente dito dentro do jogo, vai se concentrar na história e em outros detalhes como eu já mencionei para vocês. O Ray Tracing, na verdade, ele é uma forma de sombreamento. Ele não é justamente a questão do desempenho da máquina e de como ele faz. Porque, na verdade, assim, a configuração para o Ray Tracing ela é basicamente mais simples do que fazer toda a programação para o sombreamento artificial, como ele é feito nos jogos atualmente. Os jogos atualmente você tem que fazer todo o pensamento de como ele é aplicado em cada situação específica. Quando você vai programar o Ray Tracing, como mostra o Detonando Quick, né, que eu mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores, você faz umas programações, são aquelas ali que você vai colocar que a própria máquina faça essa programação. E o desenvolvedor não precisa ficar tão restrito a ter que pensar em todas as possibilidades. Por quê? Porque a partir daqueles comandos ali que se deixam para fazer, a máquina ela vai colocando em cada parte do jogo, ele vai colocando o sobramento. Isso que faz a diferenciação. Então a gente tem que primeiro entender, né, de toda essa explicação, do que é o Deep Learning, que é separado, né, que o DLSS é Deep Learning Super Sample. Então tem primeiro a parte do Deep Learning, o que significa, para depois entender o que é Super Sample e aí a união dos dois que chega, né, o que a Nvidia está fazendo. Então vamos agora para uma explicação do que seria o Deep Learning na matéria do YouTube que eu achei mais relevante ao caso. Contextualizando, Deep Learning ou aprendizagem profunda, fica estranho falar isso em português, né? É um subcampo do Machine Learning. É uma área concentrada exatamente em algoritmos, estruturas e funções cerebrais chamadas de Neural Networks, ou em redes neurais. Aí sim, soa melhor. Eu sei que o termo Deep Learning é confuso mesmo, principalmente se é a primeira vez que você ouve falar. Mas prometemos que é hoje que iremos desvendar isso para você, mostrando as principais tecnologias e aplicações dessa delicinha. E aí, vamos mergulhar nesse aprendizado profundo? Deep Learning, ou aprendizagem profunda, é um termo que está emergindo ultimamente dentro do campo da inteligência artificial. O Deep Learning é uma subcategoria que utiliza principalmente de redes neurais e preditivas para poder ensinar ao computador como entender, para depois conseguir prever alguns padrões. Para isso, se utiliza de um volume de dados simplesmente enormes, ou os Big Datas, que você já deve ter ouvido falar, né? O principal diferencial do Deep Learning é o de trabalhar com dados específicos para melhor refinar os resultados. Uma vez que o Machine Learning tem um problema muito grande quando se tem muitas variáveis para serem analisadas no momento de criar padrões, para o fato de a máquina aprender. Trabalhando com poucas variáveis, o Deep Learning acaba tendo um resultado bem assertivo nos seus aprendizados. Para conseguir gerar resultados tão impressionantes, o Deep Learning utiliza a cascata de diversas camadas de unidades de processamento não linear, que faz a extração e a transformação das características. A cada nova camada, ela utiliza a camada anterior como entrada, gerando assim sempre um refinamento nos seus resultados. Um exemplo é sempre bom para a gente conseguir entender. Em geral, as máquinas já são previamente configuradas e ensinadas a fazer certas rotinas e funções que já estão programadas. Com o Deep Learning, você ensina a máquina a treinar para aprender. Seja aprender a ler um texto e extrair dele seu sentimento, ou aprender a detectar carros naquele CAPTCHA famosinho que pergunta se você não é um robô, utilizando algoritmos para predição e aprendizado sobre dados previamente selecionados para justamente ter uma melhor acurácia nos resultados. Gente, o assunto é denso mesmo. A qualidade e performance de uma rede neural no Deep Learning varia muito de acordo com o algoritmo utilizado. É verdade, mas a qualidade do dataset, que são os dados utilizados para o treinamento da rede neural, é essencial para se ter resultados satisfatórios. Agora que já falamos bastante do Deep Learning e rede neural, a gente vai falar como isso está sendo utilizado no mundo real, que está influenciando os negócios e até a relação
com as pessoas. Exatamente, e são muitas as áreas, como na compreensão de sentimentos em textos. Você sabia que a Amazon e o eBay analisam dados de reviews o tempo todo dos seus consumidores para serem geradas aí uma experiência mais confortável e amigável para os seus clientes? Quer mais? Reconhecimento facial, já utilizado em smartphones, redes sociais, como o próprio Facebook, que sempre pergunta se você quer marcar o amiguinho naquela foto botando um quadro na cara dele. Até em sistemas de aeroportos e também em grandes eventos, justamente para prover segurança desses lugares. E o chatbot? Você com certeza já usou um chatbot e provavelmente nem sabia que era um chatbot. Pois é, o Deep Learning também ajuda os algoritmos de chat a melhorar seu entendimento e atendimento aos seus clientes. Um ótimo exemplo disso é o Watson da IBM, onde é possível programar para que ele aprenda cada interação com o usuário, a melhor maneira de atendê-lo e de compreender seus problemas para aí sim conseguir sugerir uma solução. Ainda tem mais? Tem sim! Que tal ajudar aí na detecção de doenças? Olha que legal, já existe um algoritmo de inteligência artificial usando Deep Learning para detecção de doenças como o câncer e que ajudam na redução de erros de diagnósticos. Temos ainda casos que ajudam na retina afetada pela diabetes e entre outros. Inclusive, um dos casos que já foi registrado de um diagnóstico de câncer, onde o médico não tinha conseguido detectar, mas que a partir do histórico do paciente, o Deep Learning conseguiu ajudar. Um que é muito legal é o de visão computacional, como o reconhecimento de objetos, segmentação semântica, descrição de cenário, utilizados, por exemplo, em carros autônomos como o famoso Tesla. E o de reconhecimento de fala, chamado de NLU, ou Natural Language Understanding, que podemos ver sendo aplicado nos assistentes pessoais, como o Cortana da Microsoft, a Siri da Apple e o Google Now. Um exemplo brazuca é a Nubank, que utiliza o Deep Learning aí na detecção de fraudes para justamente ajudar os clientes na sua plataforma. Como podemos entender aí, de maneira geral, o Deep Learning é uma variação do Machine Learning, inteligência artificial. Machine Learning, que é uma inteligência artificial baseada em vários dados, e o Deep Learning é uma coisa mais específica, que consegue trabalhar com uma base de dados enorme, só que consegue trabalhar com resultados melhores, porque ele é mais específica para aquele tipo de situação que você quer que a máquina faça. Então tem inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning, que é aquela mais específica para o que você precisa fazer. E como que a NVIDIA consegue fazer isso? Eu mostrei para vocês nos vídeos aí que ela deixou os Tensor Cores, né, que são para exatamente fazer esse tipo de operação na NVIDIA. A inteligência artificial da NVIDIA, o Deep Learning da NVIDIA criado, tem núcleos específicos para que ela possa trabalhar, aprender com os erros, né, como foi os erros no início, e também a partir desses cores específicos aí para fazer o Deep Learning, tem a aplicação do Deep Learning como Super Sample, por isso que chama DLSS. Então vamos agora entender um pouco melhor o que seria esses Super Samples, para depois a gente ver a junção das duas, como que a NVIDIA conseguiu fazer com as suas novas placas tivesse esse ganho tão alto. E depois vamos mostrar a diferença entre as outras placas anteriores. Super Sampler é para corrigir um erro computacional inevitável. Na parte de computação gráfica existe um problema chamado alias. Então a gente categoriza como Super Sampling sendo um método anti-alias. Para a gente entender mais ainda, a gente precisa saber o que é o maldito do alias. Na verdade, o alias é um problema computacional gráfico causado aí pela limitação de pixels na tela. Ele ocorre aí de maneira natural e é impossível. Ele é fisicamente impossível de não ocorrer. Quem viu o nosso vídeo aí, 4 maneiras de fazer 4K, tem uma parte do vídeo que a gente explica aí categoricamente que cada pixel é único na tela e implementa apenas uma cor, beleza? Sendo assim, você pode imaginar que facilmente você consegue criar uma reta na horizontal simplesmente pintando na mesma cor cada pixel um do lado do outro. Você também pode criar uma reta na vertical pintando cada pixel um embaixo do outro. Agora, quando você quer ir para a diagonal, você vai ter aí um problema, chamado efeito escada. Não existe uma reta diagonal, existe uma reta horizontal e vertical, mas a diagonal ela é escadinha, e essa escadinha causa o serrilhado nas bordas dos games, tanto de texturas quanto de personagens, principalmente em cima de personagens. Ou seja, o rosto do seu personagem principal pode ter milhões e milhões de cores de pixels. Por quê? Porque a textura e variação para chegar aí a um tom de pele é bastante abrasivo do formato de cores, então você deve ter aí milhões de cores.
cores, ou seja, cada pixel ocupa uma cor. Você tem poucos pixels na tela, então ele vai começar a fazer um serrilhado, principalmente nas bordas, onde acaba o desenho. E isso causa aí o problema de Aliens. E é completamente incômodo. Afinal de contas, todo mundo há de concordar comigo que é uma bosta você jogar um jogo que tá serrilhado completamente em volta. Para você ter esse efeito aí, ver como é desagradável, procure colocar uma resolução baixa. Quem tem PC, jogue numa resolução baixa, coloca 720p no monitor Full HD. Ou pior ainda, se você tem uma televisão 4K, ligue numa resolução 720p HD. Você vai ver fielmente a borda, mesmo com anti-aliasing aplicado. Com certeza você vai ver a borda, porque é uma resolução muito baixa dentro de uma resolução muito alta. Ok, agora o Super Sample entra no jogo. Primeiro porque existem duas maneiras de fazer anti-aliens, seja ela pós-processada, ou seja, após o render, e a maneira em cálculo real, que é durante o render. Tudo que é feito de forma de cálculo real durante o render é mais bonito, é mais funcional, representa melhor suavidade na tela. Tudo que é feito pós-render funciona, é mais leve, mas ele tem problemas. Ele não vai resolver totalmente o problema, ele vai suavizar, mas não tanto. Você ainda vai ver a pixelização na tela. Quem é de PC aí tá me assistindo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a metodologia FXAA e a SMAA. Essas duas metodologias são pós-processamentos. Elas conseguem fazer o anti-aliasing, sim, melhor do que deixar naturalmente, só que realmente elas não são tão boas assim, por exemplo, quanto um MSAA, que a gente vai discutir daqui a pouco. Enfim, passando para a categoria de cálculo real, a gente encontra o Super Sampling. Com o Super Sampling trabalha aumentando a tela 1, 2, 3, 4, 5 vezes o tamanho dela, dependendo da filtragem que está configurada, e ele reduz a resolução nativa de saída. Ou seja, se você está criando um quadro em 4K, ele vai poder reduzir para 1080. Se você pegar um quadro 4K e espremer até 1080, você vai unir tantos pixels que você vai suprimir qualquer serrilhado que esteja à volta de um personagem, objeto ou qualquer parte do jogo. Essa é basicamente a essência da técnica de Super Sampling. Envolve também outras técnicas, por exemplo, suavizar bordas. Aquilo que ele não conseguiu espremer e mesmo assim ficou explícito, ele pega e faz o cálculo real dentro da sua GPU e coloca aí bordas mais suavizadas. Ele trabalha em volta dos pixels para suavizar a sua visão em relação a isso. Ou seja, temos que o Super Sample, ele, na verdade, ele é uma fórmula de tanto anti-aliasing, para poder suavizar as bordas, mas também conseguir transformar em resoluções maiores em menores e o inverso, resoluções menores em maiores. Então, a aplicação das duas tecnologias juntas, a DLSS, seria usar o Deep Learning para fazer o Super Sample, aplicando configurações que foram renderizadas numa resolução menor para uma maior, sem ter perca de qualidade e com ganho de desempenho. Além dele não perder a qualidade, vai ganhar o desempenho para poder ajudar a máquina a renderizar os jogos. Aí no caso você vai usar esse aumento de desempenho para conseguir fazer o Ray Tracing. Aí você não vai ter uma perca com aquela configuração que você teria sem o uso do Ray Tracing. O DLSS, a intenção dele é ser aplicada no Ray Tracing, mas ele pode ser aplicado sem o Ray Tracing. Você pode ter um ganho de FPS nos jogos, aumento de desempenho nos jogos, sem usar o Ray Tracing. Tem jogos que não tem o Ray Tracing, conforme nós vamos ver agora no próximo vídeo, que seria uma explicação da tecnologia dada pela NVIDIA. DLSS, o Deep Learning Super Sampling. Mas o que é isso? Ele é uma inteligência artificial aplicada a jogos. Inteligência artificial é um programa que ele não é escrito, ele não tem linhas de código. A gente tem que ensinar para ele o que a gente quer que ele faça. No caso do DLSS, ele é usado como um filtro anti-aliasing, né, para tirar aquelas escadinhas, né, suavizar o serrilhado da borda dos objetos. E como é que ele é treinado? A gente captura imagens dos jogos rodando na resolução normal, por exemplo 4K, e rodando numa resolução muito alta, por exemplo 64K. E no processo de treinamento a gente mostra essas imagens para ele e fala, olha, você tem que aprender a transformar isso nisso. Então ele é treinado para melhorar a qualidade da imagem. E tem um outro benefício muito importante, que ele dá um ganho de desempenho. Porque quando você liga o Ray Tracing, você coloca uma carga de trabalho muito maior sobre a GPU. Então o DLSS é usado para balancear essa carga e manter o FPS mais alto, né? No mesmo nível que o jogo estava antes de você ligar o Ray Tracing. Aqui a gente tem um exemplo do Battlefield 5 rodando em 4K, com tudo no Ultra, com o Ray Tracing no Ultra, e comparando o desempenho do DLSS ligado e desligado. E o bacana é que o DLSS pode ser utilizado também em jogos sem Ray Tracing.
né? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, do Final Fantasy XV e do Anthem, que são jogos muito pesados, então o DLSS dá o empurrãozinho que falta para você poder rodar ele em 4K, com tudo no Ultra e sempre acima de 60 FPS. Então, basicamente, como diz aí no vídeo da NVIDIA, o próprio vídeo deixa bem claro que o DLSS ele é aplicado para outros jogos que não dependem do Ray Tracing. Na verdade, ele foi criado na intenção de colocar para o Ray Tracing, mas ele funciona também com outros jogos que não são aplicados com Ray Tracing. Mas o fato dele ter sido criado foi para essa tecnologia, que ela pesa um pouquinho o processamento da máquina. Porque aí quem faz o processamento das sombras, que deveria ser o desenvolvedor, como eu expliquei para vocês, não é mais a renderização do jogo original pelo desenvolvedor, mas é a própria máquina que vai calculando em tempo real, vai aplicar em cada situação e tudo mais. Então é isso que faz com que ela pese. E aí o DLSS faz simplesmente isso aqui, que nós vamos mostrar no próximo caso para vocês, que ele vai aprendendo com a máquina e vai aprendendo essas melhores formas de conseguir fazer o desempenho ficar grande, usando a técnica do Super Sample, né? Conseguindo pegar uma renderização menor para uma renderização maior, que antigamente não era muito bem aplicada, porque o primeiro DLSS que saiu não tinha essa resolução, essa qualidade gráfica muito boa, mas o 2.0 corrigiu. Então aí ficou justamente a resposta do Léo, que diz que antigamente era ruim a renderização do DLSS, mas que agora com o 2.0 foi corrigida. Isso que eu mostrei para vocês aí no Adrenaline, e vai ser agora o nosso próximo passo aqui na análise, para mostrar como que o DLSS aumentou a resolução. Recentemente a NVIDIA anunciou a segunda geração da sua tecnologia DLSS. É uma tecnologia que chega com um objetivo bastante desafiante. Ela tenta ao mesmo tempo melhorar a qualidade gráfica dos games e dar mais performance nos jogos. Isso é uma coisa em comum porque nós estamos acostumados a ver essas duas coisas serem opostas. Então quando você aumenta a qualidade gráfica do jogo, você normalmente vai ver os FPS caindo e vice-versa. A ideia da NVIDIA era usar umas estruturas novas que eles colocaram nas placas da série 20 GeForce, que são os núcleos tensores. Essas estruturas são especializadas em funções como, por exemplo, o cálculo de matrizes, e calcular as matrizes de forma rápida é muito boa para uma coisa chamada aprendizado da máquina, o Machine Learning e o Deep Learning, aquelas coisas que possibilitam, por exemplo, um celular reconhecer se a foto é de um cachorro, se é de uma comida, e aí de forma inteligente mexer nos ajustes da câmera. O plano da NVIDIA para essas estruturas era entregar um recurso então chamado de Deep Learning Super Sampling, ou DLSS, como a gente costuma ver na sigla. Ele funciona da seguinte forma, ou pelo menos o plano inicial era você ter uma imagem sendo renderizada em um tamanho menor e ampliado para a resolução final maior. E você usaria o aprendizado da máquina para que esses pixels que seriam necessários para preencher, esse Deep Learning, esse Machine Learning, ele mesmo se virasse e fosse lá preenchendo os pixels. Nesse processo de aumentar a imagem, o DLSS também conseguiria corrigir as bordas. Então nós temos um problema na renderização de games que as coisas ficam meio serrilhadas, as pontas ficam... Sabe quando fica meio pontiagudo algumas coisas? Não fica suave as bordas. E aí, um dos filtros que pesa bastante quando você está jogando é justamente o anti-serrilhado, para corrigir essas bordas, deixá-las mais suaves. Então o Deep Learning lidaria tanto com a questão de aumentar a resolução, quanto suavizar essas bordas. A inteligência artificial ia ao mesmo tempo trabalhar tanto com qual pixel ela precisava pôr ali, como também qual pixel ela precisava pôr ali para que a imagem não ficasse excessivamente serrilhada. Então ela resolveria dois problemas juntos, aumentaria a performance, renderizando num tamanho menor e depois ampliando, e no caminho ela aproveitava para ir corrigindo a imagem para ela ficar com as bordas suavizadas. Quando você vê algumas demonstrações da NVIDIA da inteligência artificial deles lidando com esse tipo de situação, dá para ver que, bom, é bastante promissor. Então nós vimos várias demonstrações em que eram tirados objetos da cena e a inteligência da máquina tinha que se virar com seus algoritmos para preencher com outros elementos. Se saía muito bem nas demonstrações. Nós vimos vídeos que antes rodava 30 quadros, passando a rodar 60 quadros, porque o Machine Learning era muito bom em preencher essas lacunas. Ele conseguia saber qual era o pixel que tinha aqui para cada um desses lugares. Mas a verdade é que na prática não foi exatamente isso que a gente viu. O DLSS não chegou tão bem como a gente gostaria, ou pelo menos não entregou a promessa da NVIDIA. Então nós vimos implementações iniciais que chegaram, por exemplo, ao Metro, ao Battlefield, e a verdade é que nos nossos testes a gente via que quando o DLSS era aplicado, as coisas ficavam meio fora de foco, não tinham boa nitidez. Então, mostrava que a resolução, quando ela estava sendo ampliada, quando a imagem era aumentada, o algoritmo não estava fazendo um bom trabalho em entregar uma imagem final com uma resolução com alta definição. Mas isso agora muda, então, com o Deep Learning de segunda geração.
A gente já vinha observando que o DLSS ia melhorando, então no próprio Metro Exodus ele recebeu um update, já estava com um funcionamento melhor, a gente testou aqui no Adreno e mostrou que estava realmente mais eficiente, e principalmente quando chegou Wolfenstein Youngblood, nós enfim vimos o DLSS saindo muito bem na sua proposta, ele conseguia fazer ganho de performance e a imagem final era comparável com o jogo sendo renderizado já na resolução final, então ele realmente conseguia ampliar uma imagem de resolução menor para uma resolução final e tinha um nível de qualidade muito próximo de que se ela tivesse sido renderizada desde o começo naquele patamar. E é isso que está vindo com o DLSS 2.0. Nós temos uma mudança grande na abordagem. Então agora o DLSS de nova geração ele trabalha com um conjunto novo de funcionalidades para conseguir entregar a imagem final. Primeiro, é relacionado com o treinamento, então mudou a forma como o DLSS é treinado. Antes você precisava treinar o algoritmo para cada jogo, isso dificultava bastante a implementação dele em cada novo game, porque eles precisavam pegar o seu supercomputador e deixar ele treinando com várias cenas do jogo para criar um algoritmo pronto, criar um código base que ia ser usado toda vez que o DLSS entrasse em ação na sua placa de vídeo em casa, ela ia receber esse código e ele era a base para ela fazer esse aumento da imagem. Isso tinha várias dificuldades. A primeira é que você, então, primeiro tinha que treinar para cada situação, para cada game, e segundo, você ainda por cima tinha que decidir quais cenas iam ser usadas para fazer esse treinamento. Então você tinha uma carga de trabalho, era muito difícil você saber como ia fazer esse treinamento. O DLSS 2.0 muda a forma como o algoritmo é treinado, como a máquina é treinada. Então agora ele usa duas informações, nós temos primeiro a imagem em Full HD e serrilhada, então em baixa qualidade, e também pega informações do motor do jogo, os motion vectors, os vetores de movimento. Então, o quadro, quando ele é trabalhado, você tem duas informações que é alimentado para o motor do DLSS. Ele sabe o que é cada objeto, ele sabe para onde ele está indo e ele tem também informação em Full HD, ainda com um problema que você precisaria aplicar o anti-serrilhado. E o motor é treinado, ele precisa pegar essa imagem, ele precisa ampliar ela, ele precisa corrigir as bordas, e isso é comparado com uma imagem renderizada em 16K, em altíssima qualidade. E aí, machine learning para cima deles. Então nós temos a máquina faz um novo quadro, compara como ele ficaria em 16K. Vê quais foram os erros, repete o treinamento. Isso é feito algumas dezenas de milhares de vezes para que o algoritmo vá ficando mais preciso e o resultado final seja mais próximo ao quadro sendo renderizado realmente numa resolução muito maior. Para quem nunca viu, não tem ainda, tem uma ideia muito abstrata do que é esse tal de treinamento da máquina, tem um vídeo muito bom em que a gente tem um algoritmo treinando um carro para correr numa pista virtual. Então é basicamente você cria uma primeira geração desse carro andando pela pista, ele vai tentando entender qual a velocidade, a direção que ele tem para fazer a volta na pista. Depois que você tem essa primeira rodada de testes, você seleciona os algoritmos que estavam se saindo melhor e cria variações em cima deles e manda a máquina tentar de novo e assim vai indo. E a cada nova geração, as variações de algoritmo que você vai criando em cima, você vai criando um código mais eficiente até você chegar num código que entregue aquilo que você quer. É um pouco difícil de visualizar, mas esse exemplo acaba ajudando a gente a imaginar. Então imagina a supercomputador da NVIDIA treinando a máquina para desenhar e desenhar e desenhar os quadros até ela entender que está chegando próximo o bastante, o algoritmo está com um grau de precisão eficiente o bastante para ser implementado. Então o DLSS 2.0 passou a usar isso. Outra coisa relevante que mudou em relação à tecnologia anterior é que o DLSS também pegou uma abordagem que a gente já via nos filtros anti-serrilhados disponíveis já em games dos últimos anos, que é usar o recurso temporal. Então, quando você está gerando o próximo quadro, você está pensando como resolver cada um dos pixels, muitos filtros anti-serrilhado levam em consideração o quadro anterior. Então, quase sempre que você tem aí a letra T no filtro, normalmente é TXA, TAA, você vai ver muitas vezes esse T é de temporal, quer indicar que o anti-serrilhado está olhando para o quadro anterior, vendo qual era a cor de pixel que tinha ali antes e tomando decisões usando no algoritmo essa conta. Então você consegue reaproveitar informações do quadro anterior para pensar o próximo. O DLSS passou a também, dessa forma, atuar. Ele dá uma olhadinha no quadro anterior, vê se aquele objeto se moveu e baseado em como aquele pixel estava no quadro anterior e se o objeto se mexeu ou não, ele pode também, isso vai influenciar na decisão do próximo quadro. Então são várias pequenas melhorias que mudam bastante no final o resultado do DLSS nessa sua segunda geração. O que dá para a gente comparar, então, é porque, na verdade, a NVIDIA, com essas novas placas da série RTX 20, ela fez um aumento de núcleos, especificamente para que conseguisse fazer essa aplicação dessa tecnologia, DLSS. O Deep Learning atuar junto com o Super Sample
para poder chegar nessa resolução. Antigamente, aqui nas outras placas, olha como o crescimento foi bem reduzido. O crescimento aqui, se olhando pelo crescimento, a primeira geração, a 960, depois para 1060, o aumento foi pouco. A 960 tinha 1024, a GTX 1060 foi 1152 e a GTX 1060 com 6 GB teve um aumento de 1280. Porém, a nova RTX, que foi a evolução da placa, veio com praticamente 700 CUDAs a mais, cores, né, núcleos. Por quê? Porque 240 são para o aprendizado da máquina, o Deep Learning, e 30 são especificamente para o Ray Tracing. Aí você pode ver aqui que 30 aqui, ó, são 30 cores só para fazer essa aplicação do Ray Tracing. Então foi isso que a NVIDIA investiu na tecnologia para poder fazer com que as novas placas conseguissem fazer o efeito do Ray Tracing, usando o Deep Learning para fazer o aprendizado, usando 240 cores para Deep Learning, para fazer essa renderização, aumentando a imagem de resolução menor para maior, 30 cores, que são os RT cores, para fazer o Ray Tracing, e aí fazer com que não tenha muita diferenciação. Isso nós vamos mostrar agora no jogo, como que ficou essa aplicação dessa tecnologia da NVIDIA. Aproveitando o vídeo que eu já fiz, que eu até postei no YouTube, coloquei para vocês aqui também no canal, aqui, o Control, né, que eu coloquei aqui, a configuração dele sem nada, foi aqui tudo no Full HD, na mais alta configuração, né, sem a parte da renderização, porque não estava usando DLS, então eu coloquei aqui tudo no Ultra, né, sem aplicação do Ray Trace, e rodei o jogo do jeito que a configuração normal de qualquer computador. Ele particularmente, ele é um pouco serrilhado, né, eu já mostrei isso também, já falei sobre isso, mas o que mais percebe-se aqui no jogo é o reflexo, a má renderização que foi feita no jogo. Aqui, conforme você observa, lá, do jeito que você vai mexendo aqui no vídeo, você para de ver o que está lá do outro lado. Então ele não foi muito bem, fica esse branco na tela. Uma coisa que é do próprio jogo. Não tem nada a ver com a renderização do Ray Tracing, tá? Porque aqui ele não está aplicado. Aqui nós estamos usando sem nenhum efeito da NVIDIA. Agora, o próximo passo aqui, eu fiz o teste usando o DLSS. Pegando uma renderização menor, fazendo ela em Full HD para ver se tinha uma diferenciação da qualidade da imagem. E eu já mostrei para vocês que não houve. Olha lá, o que está acontecendo aqui? Eu pedi para renderizar o jogo normalmente a 720 pixels em HD. Quem vai preocupar em fazer a resolução em Full HD vai ser o DLSS. O 140 Tensor Cores especificamente para o DLSS, para fazer o Deep Learning e o Super Sim, vão preocupar em fazer a renderização, e o Deep Learning vai fazer essa conversão para o Full HD. E aí eu mostrei que não tem diferença alguma, na verdade teve um ganho. Aqui, quando o Deep Learning começou a trabalhar na resolução e ele mesmo mudou, fez a renderização dos pixels de HD para Full HD, ele melhorou a renderização automática que tinha pelo anti-aceleramento que tinha do jogo, que é o MSAA. O Super Line do DLSS, que é aplicado ao caso, ele faz uma renderização anti-LS melhor do que o convencional do jogo. Ele faz uma aplicação melhor, fica melhor. O efeito ainda do borrão branco ainda fica porque não está sendo aplicado o Ray Trace. Aqui eu estou mostrando somente a resolução do jogo que melhorou com o DLSS. A aplicação do Ray Trace para ver como fica também o resultado final. Agora vamos ter a renderização do DLSS fazendo pelo Deep Learning e ainda o efeito do Ray Trace. Olha só como que ficou. É um outro jogo. Agora o reflexo do vídeo ali é bem perceptível. Dá para ver claramente o reflexo do espelho. E quando você vai mexendo, não tem mais o apagão branco que dá nele. E quando chega perto dele, você consegue ainda até ver o reflexo. É isso que o Ray Trace faz de diferente da renderização normal do jogo. A renderização do jogo, o desenvolvedor tem que programar tudo isso. E aqui não, ela é natural. Se eu pulo, vai pular. Se eu mexo para um lado, mexe. Se eu balanço o cabelo, é uma experiência única para cada jogador. Cada interação que você tem com o cenário vai ter um reflexo diferente. Uma condição de reflexo diferente. Então o Ray Trace ele é muito, mas muito diferenciador num jogo que é aplicado com o Ray Trace. É como se estivesse jogando outro, é uma outra experiência. Cada vez que você jogar, você vai ter uma experiência diferente. Porque cada vez que você jogar, você pode ter uma interação diferente. Isso é a diferenciação do Ray Trace. Agora vamos mostrar em questão do FPS, como que ficou, que eu também mostrei para vocês nesse mesmo vídeo aqui, fazendo o Lara Croft, o Shadow of the Tomb Raider.
questão já ficou clara a respeito do benefício do Ray Tracing. Só que, como tudo foi explicado até agora no vídeo, esse benefício do Ray Tracing tem um custo, que é o custo de performance. O que acontece? A performance ela é reduzida porque o seu GPU tem que produzir um efeito de sombreamento por conta própria, aplicada a cada situação específica. Então isso tem um peso. O DLSS é para consertar esse peso. Na prática eu demonstrei justamente isso. Fiz um teste aqui do Shadow of the Tomb Raider no vídeo passado, que eu até coloquei no YouTube, sem nada da NVIDIA, sem o DLSS e sem o Ray Tracing. Pedi para fazer o teste. Foi com aquele que eu consegui chegar no Shadow of the Tomb Raider. E depois eu fiz o teste sem. Como vê aqui, ó, máxima de média de FPS foi 71. Quadros renderizados 4.884. A média foi isso. Olha, tudo no Ultra, filtragem no Ultra, a qualidade de sombras no alto, sem o Ray Tracing e sem DLSS. O próximo teste que eu fiz foi com o DLSS. E não teve nenhuma diferenciação que pudesse justificar o não uso do DLSS e do Ray Tracing. Eu peguei a configuração que tinha, coloquei no alto do Ray Tracing, que era a mesma que eu tinha feito anteriormente, e aí fiz o teste para ver quantos quadros que eu conseguiria, se teria uma diferenciação para aquele teste que eu fiz inicialmente. E no final do teste eu fiquei surpreendido, a qualidade de FPS foi a mesma. Tive 72 FPS, média de FPS que eu consegui atingir, com tudo no Ultra, qualidade de sombreamento no alto, como foi o teste anterior, que me fez chegar à conclusão, né, que eu estou demonstrando para vocês, que o DLSS aplicado junto ao Ray Tracing faz com que o uso sem o DLSS e o Ray Tracing seja o mesmo que o uso com os dois juntos. Fica claro aqui na comparação que tudo aqui no Ultra utilizado com qualidade de sombreamento sem o Ray Tracing aqui no alto, chegamos a 71 com média de FPS. Mas entretanto, quando a gente tentou fazer o mesmo teste aqui com o Ray Tracing ligado, a média também chegou ao mesmo FPS. Por quê? Porque o Ray Tracing faz perder um pouco de desempenho, mas o DLSS devolve esse empenho em troca. Comparando lado a lado aqui, não tem uma justificativa para você não deixar de utilizar. Os resultados sem o recurso da NVIDIA e com o recurso da DLSS e do Ray Tracing no Ultra, tudo dá os mesmos resultados. É esse que é o chá da questão. Bom, para finalizar, é interessante falar que esse teste que eu fiz, que mostrou que a média de FPS era a mesma, usando o RTX, né, com o Ray Tracing e o DLSS e sem nada, que era a mesma média de FPS no Shadow of the Tomb Raider, isso eu utilizando ela no máximo, né, o efeito do Ray Tracing, a resolução máxima que pode haver. Porque até o teste que eu mandei para vocês no Adrenaline, que está passando aqui atrás, que vai ser o próximo agora, só para resumir, assim, uma parte finalzinha para a gente chegar no ponto em questão. Quando você utiliza ele, é menor ainda, a qualidade é muito grande ainda e o FPS ainda aumenta muito mais do que o que você tinha anteriormente. Nesse teste que eu fiz, que inicialmente ali, que eu mostrei no Control ali e também mostrei no Shadow of the Tomb Raider, eu estou colocando a configuração mais alta que pode utilizar do Ray Tracing. E o DLSS também da medida sendo mais forte que pode, da resolução melhor que pode haver de configuração. Mas se você abaixar um pouco a resolução, você não perde tanto, que é o que está mostrando aqui atrás, não perde com a resolução, a renderização assim, de uma forma geral, a não ser que você queira parar a imagem e colocar 400 vezes o zoom lá para você ver um pixelzinho lá no finalzinho, para mostrar que é a resolução menor que tem de renderização do DLSS, isso é doido da cabeça também, né? Mas agora vamos mostrar aqui no Adrenaline, para mostrar também que essas mudanças, né, que você pode ter aí com o DLSS. Olhando para a RTX 2060 e trazendo a nossa disputa pro Full HD, a gente comparou, ativamos também o modo 1/3, então ela funciona com metade dos quadros, com 1/3 dos quadros, dos pixels ou 1/4 dos pixels. E o comparativo seguiu um padrão parecido. Quando a gente compara Full HD nativo versus renderização de metade dos quadros, novamente nós temos uma imagem que parece mais nítida com o DLSS. A imagem final parece ter mais detalhes do que a imagem realmente renderizada em Full HD. E de novo impressiona o resultado quando você renderiza com o DLSS em 1/4. Porque 1/4, isso quer dizer que a imagem de 1920 por 1080 está sendo renderizada a metade da altura e metade da largura. Nós estamos falando de uma imagem
sendo feita em 540p, então é 990 por 540 pixels, é uma resolução baixíssima, é um quarto da tela, o quadradinho vai dar um quarto aqui, um canto da tela em Full HD, e ela sendo esticada até Full HD, o resultado final é bastante bom. Ela, de novo, está rivalizando. Você começa a perceber um pouco mais de imperfeições nas decisões do DLSS, mas a imagem final, quando você olha como um todo, ela é boa, o resultado é bom e, inclusive, mais nítido de novo do que ficar usando o MSAA e renderizar nativamente em Full HD dentro do motor da Remedy. Agora, comentando a diferença de performance, nós temos um salto muito grande. E aqui é importante a gente primeiro destacar um pouco da funcionalidade do MSAA, o Multi-Sample Anti-Aliasing. Ele funciona pegando cada pixel e tirando 4 amostras, então ele vai fazer um pixel aqui, ele primeiro pega uma amostra de, por exemplo, que cor seria no canto esquerdo, no canto superior, no canto de baixo, no canto da direita. Isso seria o MSAA 4X, que é o que ele ativa automaticamente se você põe o perfil do jogo no Ultra. Então, se ele vê que um pixel é branco, outro pixel é branco, esse aqui é preto, esse aqui é preto, ele pega, então, ok, eu vou fazer esse pixel ser cinza, para não ficar um serrilhado muito forte. Eu tenho dessas 4 amostras, metade é branco, metade é preto. Vamos fazer cinza, e aí a imagem final, quando é renderizada, fica com aquela borda suave, naquela canto onde ia ficar um recorte esquisito, tem um cinza fazendo um degradê mais suave. Só que são 4 amostras por pixels no MSAA 4X, então você vê como a carga de trabalho para definir como vai ser um pixel aumenta muito. A RTX 2060 estava sofrendo menos, então ela rodava ali mais ou menos já na casa dos 45 quadros, até porque o MSAA vai pesar menos, quanto menos pixels você tem na tela, menos insano é ele fazer 4 amostras por pixel. Então ele já estava rodando num nível aceitável, mas não conseguia alcançar os 60 quadros. E já ligar no 1.5, na metade dos quadros, metade dos pixels na renderização via DLSS, a gente já tem a performance acima dos 60 quadros. E se a gente vai em direção à renderização de apenas 1/4 dos pixels, e por incrível que pareça, dá para jogar Control, qualidade mais alta disponível, Ray Tracing totalmente habilitado, todos os filtros disponíveis, e ele vai rodar a quase 100 quadros. Então a gente está jogando em uma alta taxa de quadros Control. Qualquer um que teimou com Control e configurou faz ideia do o quanto representa você conseguir rodar esse jogo sobrando quadros, indo aí para casa dos 100 quadros. É um resultado realmente excelente. Outro jogo que a gente testou foi MechWarrior 5, que é um jogo um pouco menor, já de um estúdio de menos projeção, então interessante para ver a implementação do DLSS 2.0 por uma desenvolvedora mais modesta. E o resultado foi bem parecido que a gente teve com o Control. Consegue ultrapassar a barreira dos 100 quadros em algumas situações, então o motor do DLSS está conseguindo ir, o funcionamento dele está conseguindo ir mais longe. E a comparação de qualidade aconteceu algo parecido com o que a gente viu em Control, então a nitidez está excelente quando você troca para os modos de 1.5 e o modo qualidade, e mesmo que você troque para o modo performance, o resultado continua sendo comparável. Você olha lado a lado, você tem algumas diferenças. O comparativo é bom vocês cuidarem, porque como a iluminação muda muito ao longo do teste, eu tive dificuldades de tentar deixar parecido. Então, às vezes, vocês vão ver mais diferenças nas sombras e na iluminação da cena do que necessariamente na qualidade da imagem final, no anti-serrilhado, esse tipo de coisa. Então, cuida que às vezes pode ser a diferença da iluminação que está chamando mais atenção do que as diferenças da qualidade final, porque elas são bastante difíceis de perceber. Mesmo quando você aproxima 4K, se você traz para bem perto, olha os detalhes da imagem, Full HD também, você pode aproximar, você vai ver que o resultado final é bastante comparável. Bom, e a nossa conclusão é: o DLSS 2.0 entrega o que a NVIDIA havia prometido pra gente 1 ano e meio atrás. E é uma das coisas mais interessantes que a gente viu acontecer em tecnologias de placas de vídeo em tempos recentes, em tecnologias para jogos. É unir aumento de performance e melhoria gráfica ao mesmo tempo. Você consegue ter essas duas coisas, normalmente elas são opostas, você mexe num, o outro piora. Nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e isso realmente é muito bem-vindo e a NVIDIA precisava. Com a implementação do Ray Tracing, ele está muito pesado, mesmo com a aceleração via hardware que eles trouxeram. A verdade é que os jogos estavam simplesmente perdendo muito desempenho quando você ligava o Ray Tracing, e o DLSS era mais do que algo interessante, era algo necessário para eles continuarem com essa proposta de tentar trazer o Ray Tracing em tempo real. O DLSS 2.0 está entregando isso. A gente está vendo ele cada vez mais fácil de implementar, então você não precisa mais treinar para cada jogo, isso vai fazer muita diferença. Você já tem ele implementado dentro de algumas bibliotecas, então ele já está presente aí no Unreal, na sua versão mais recente, já está com o DLSS mais incorporado à biblioteca, está mais fácil de você implementar. Esse tipo de coisa, do ponto da parte da NVIDIA, a gente está vendo que a empresa evoluiu para simplificar a implementação do DLSS. Agora o que falta é ver como vão ser os próximos lançamentos.
está fazendo muita diferença ligar o DLSS. Então quando você compara, por exemplo, uma GTX 1660 Ti e uma RTX 2060, a diferença delas vai girar ali entre 15% e 20% de desempenho. Essa relação muda muito se você vai ligar o DLSS e vai dobrar a taxa de quadros de uma das duas. Então muda completamente e a tecnologia RTX se torna muito mais um diferencial se você consegue ter ela. Mas não são todos os jogos que estão implementando. Então agora é ver nos próximos meses se vai aumentar o número de desenvolvedoras que vão implementar esse recurso, porque agora isso é muito importante e vai ser um diferencial muito grande para quem investiu numa placa RTX. Agora é ver se vai dar para ligar os filtros DLSS em mais games, porque realmente agora eles estão fazendo muita diferença. Bom, primeiramente, se você conseguiu chegar aqui, você foi foda, porque o vídeo ficou bem grande, mas é uma resumida aí de tudo que foi enviado aí anteriormente, para poder dar uma esclarecida em todos os aspectos e não ficar nenhuma dúvida. O Ray Tracing é um recurso que vem sendo utilizado no cinema e nos 3D, nas animações, então uma hora ou outra ele acaba sendo aplicado, e ele está sendo aplicado por conta da tecnologia do DLSS, o Deep Learning junto com o Super Sample, que consegue pegar uma resolução menor, transformar numa resolução maior para ganhar FPS, e aí não pesar tanto no processamento da GPU para utilizar o Ray Tracing, que ele realmente é de uma forma bem pesada. Um abraço para todos aí, agradeço a atenção de todo mundo que tem aí visto o vídeo, e tentei fazer o meu melhor possível, mas agora eu acho que ficou bem claro aí como funciona o Ray Tracing juntamente com o Deep Learning e Super Sample, e qualquer dúvida que vocês tiverem eu estou à disposição. Acredito que não vai ter mais nenhuma por conta desse vídeo que ficou gigantesco, né? Estou o dia inteiro fazendo ele, e vai ficar mais um dia ainda para poder editar, mas eu acredito que tenha ficado interessante aí para quem quiser saber mais sobre a tecnologia. Um abraço e conto com vocês aí.